Salmista no 84 registrou: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira por ti e desfalece ante os teus átrios. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Aquele pai, num dia só perdeu sua esposa e um bebezinho num assalto no ABC Paulista. A Globo foi entrevistar o pai à noite e perguntou: como é que você está se sentindo? Um repórter fazer uma pergunta desta, né, depois de uma perda tão grande da esposa e do bebê. E ele disse: eu perdoo os assaltantes que fizeram isto, porque Deus consola o meu coração. Paulo, quando abandonado pelos seus amigos, estava preso, ele disse: ninguém veio me assistir, o Senhor me assistiu. Esse Deus que consola é o Deus que nós viemos adorar nesta manhã. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, eu te louvarei, não importam circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Há muitos que eu já cumprimentei lá no café, não é? Estávamos juntos lá no restaurante e pude perceber que estávamos felizes, descansados. Eu espero que você tenha tido uma noite de repouso, uma noite agradável. Conseguiram dormir bem? Muito bem. Talvez eu não tenha cumprimentado a você, né? Pode ser que por alguma razão eu não tenha te visto, ou você talvez não estivesse no restaurante na hora que eu estava por lá. Então, bom dia para você. É uma alegria revê-los novamente. E eu quero dizer que essa minha palavra de bom dia traz consigo um abraço também para você. Eu sei que temos muitos de nós, daqui a pouco vamos orar por isso. Nós temos muitos de nós com o coração tomado de preocupações. Eu sei, por exemplo, vou citar o nome, né? A minha amiga Valdete deixou o marido lá no hospital. O Gomes está lá no Marcílio Dias, se recuperando. E assim como no caso da Valdete, temos outros aqui que certamente estão orando. A irmã Eni, que está com a mamãe hospitalizada também, não é? Irmã Derli, que está com o sogro também hospitalizado. Então esse meu bom dia é um abraço para você. Eu quero abraçá-los, quero dizer que estamos juntos nesta luta, estamos orando juntos. E eu sei que há outras pessoas que talvez nem tenham compartilhado comigo da sua luta, da sua dor, mas a nossa certeza, a nossa confiança é de que o nosso Deus faz com que o choro dure uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E nós confiamos nisso, e nós cremos nisso, e o Senhor vai fazer em nossas vidas a sua vontade,
que é boa, perfeita e agradável. Amém? Bom dia para você. Você tomou café? Sim. Estamos juntos? Sim. Então vamos falar o tema, a divisa, e vamos cantar o nosso hino. Qual é o nosso tema? Depois da pregação de ontem, vocês falando assim, qual é o nosso tema? Jesus, nele eu posso confiar. E a nossa divisa? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com meu canto louvarei. Excelente, cantemos o hino, o segredo do viver. Vamos cantar a quarta estrofe agora. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Quero agradecer ao pastor Gilton e à direção desse congresso a oportunidade que me concede para estar agora aqui nesta manhã. Eu estou realizando um grande sonho na minha vida. Na juventude eu cantava, mas nunca consegui gravar um CD. Agora, aos 83 anos, eu consegui gravar um CD. Amém. E o fiz com muita oração, com muita humildade,
somente para abençoar as vidas das pessoas. Não gravei para vender disco, CD, nada disso. Eu gravei para abençoar a vida dos meus irmãos, daqueles que hão de ouvir a mensagem cantada. Gravei 8 músicas. Dentre elas está o título desse CD, que é Nunca Estou Só. É justamente essa música que eu vou cantar agora, dessa mensagem musical, que eu vou apresentá-la agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu nunca sinto temor ou tristeza, se me sobrevém a dor. Eu tenho alguém que me serve de abrigo e sempre pra ti vou viver. Nunca estou só, porque eu sei que vai comigo. Nunca estou só, pois Ele me conduz. Cristo promete tomar minhas mãos e guiar. Nunca estou só, pois comigo vai Jesus. Quero servir-te, Senhor, quero honrar-te com todo meu proceder. Na tua presença, Senhor, vou curvar-me e sempre pra ti vou viver. Nunca estou só, porque eu sei que vai comigo. Nunca estou só, pois Ele me conduz. Cristo promete tomar minhas mãos e guiar. Nunca estou só, pois comigo vai Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. A música, a melodia é La Cucaracha, que todo mundo conhece, vocês vão me ajudar, né? Porque eu tô sem a voz aqui. Que é isso? Formigas na minha casa, o que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa, o que é isso? Formigas na minha casa, o que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. Tem formiga no banheiro e até no meu chuveiro. Tem formiga no armário e também no meu salário.
Tem formiga no banheiro e até no meu chuveiro. Tem formiga no armário, tem no meu salário. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? Formigas na minha casa. Tem formiga no banheiro e até no meu chuveiro. Tem formiga no armário e também no meu salário. Tem formiga no banheiro, tem formiga no armário. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? Formigas na minha casa. Tem formiga no e até no meu chuveiro. Tem formigas no armário. Tem formiga no banheiro e também no meu. Tem formiga no armário e também, última vez. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. E também no meu chuveiro. Tem formiga no armário e também no meu salário. Tem formiga no banheiro e até no meu chuveiro. Tem formiga no armário e também no meu salário. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? Formigas na minha casa. O que é isso? Isso. Formigas na minha casa. Oh, muito bom. Gálatas 2:20, vamos juntos? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vamos orar nesse momento. Vamos convidar o pastor Hernandes, nosso conferencista desta manhã, para que esteja aqui à frente. Nós vamos orar por sua vida. Vamos agradecer ao Senhor por este momento que estamos aqui louvando, adorando ao nosso Deus. E vamos pedir pela vida do pastor Hernandes, que tem se dedicado integralmente ao serviço do Senhor. Se há alguém que vive na prática a expressão gastar-se na obra, esse alguém é o pastor Hernandes. Chegou de viagem, veio para cá, daqui já segue imediatamente para Campinas, onde tem tarefas à tarde. Eu até, conversando com a Jaqueline, lá, sua secretária, falei assim, deixa o homem descansar um pouquinho à tarde lá no hotel. E ela disse, olha, por mim ele ficaria, mas ele tem compromisso, ele não vai querer ficar. Então nós vamos orar pela vida deste homem, pedir a Deus por ele, vamos pedir ao Senhor agora. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento aqui na tua casa, neste lugar que neste momento é teu santuário. Que a tua presença aqui entre nós seja perceptível, seja vista, seja sentida, e nós te agradecemos, porque o Senhor está aqui conosco. Agora, Deus, usa teu servo, fala através do teu servo aos nossos corações, e que o pastor Hernandes possa ser instrumento exclusivo do Senhor neste momento. Guarda a sua vida, guarda a sua casa, a sua família, sustenta, ó Deus, o teu servo. Nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, é um privilégio estar com vocês. Parabéns por esse encontro. Parabéns pela escolha do hotel. Parabéns pela escolha da região tão bonita. E a minha oração é que Deus continue falando conosco. Agora, pela sua palavra,
E por isso convido você para abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 14, versos de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Lido o texto, não feche a Bíblia, por favor. Eu preciso que você acompanhe comigo na exposição. Então, vamos ler. Está escrito assim: dali a 2 dias, era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. O contexto está muito claro. Trata-se de um episódio que acontece 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa apontava para aquele momento histórico da libertação de Israel de uma amarga escravidão. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de rebelião nesse período. Tanto é fato que na Páscoa a residência oficial do governador se transferia de Cesareia Marítima para Jerusalém. Todo o aparato militar de Roma, estabelecido em Cesareia, se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, na época Herodes Antipas, também mudava sua residência para Jerusalém. E diz a Bíblia que 2 dias antes dessa festa, os principais sacerdotes e os escribas tramavam, urdiam, arquitetavam a prisão de Jesus por traição, para matá-lo depois da festa, para que não houvesse tumulto entre o povo. Mas curiosamente, Mateus, registrando esse mesmo episódio, nos informa que o próprio Senhor Jesus é quem afirma para os seus discípulos, 2 dias antes da festa, que ele estava para ser entregue nas mãos dos escribas, dos principais sacerdotes, para ser crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que estão no controle, quando os homens pensam que eles é quem conduzem os destinos da história, quando os homens acham que eles são os protagonistas dos grandes acontecimentos, eles estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida por Deus na eternidade. Quem dirige a história é Deus. Os homens pensavam que eles estariam planejando, arquitetando a prisão e a morte de Jesus, mas Jesus já sabia que ele seria preso para ser entregue, para ser crucificado. Mas curiosamente, enquanto as autoridades máximas religiosas de Israel urdem
arquitetam e planejam a prisão e a morte de Jesus, ali bem próximo, na aldeia de Betânia, 10 quilômetros de Jerusalém, uma família prepara uma festa para Jesus. É incrível isso, porque Jesus produz resultados tão distintos em pessoas diferentes. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é acolhido por uns e repudiado por outros. Ele é adorado por uns e é rechaçado por outros. E nós que viemos aqui, estamos aqui porque nós amamos a Jesus e Ele é a razão da nossa vida, e viemos aqui para honrá-lo, enaltecê-lo e adorá-lo. Esse jantar que acontece em Betânia, acontece na casa de um homem chamado Simão. E esse Simão recebe um adjetivo, um epíteto, um apelido. Simão, o leproso. Quem é esse Simão? Eu não sei. A Bíblia não diz. Eu não sei se ele é o pai da Marta, porque Marta está servindo nesse jantar. Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus. Eu não sei se é o marido da Marta, se é um amigo da Marta, se é um vizinho, eu não sei. E é melhor não especular, porque onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Então, Simão o leproso. Mas me chama a atenção o fato de Marcos deixar claro que era na casa de Simão o leproso. E a pergunta que eu faço é: ele ainda era leproso? E a resposta óbvia que vocês vão me dar é essa: é claro que não. Porque se fosse leproso, ele não podia nem ficar em casa, quanto mais receber alguém na casa dele. Mas se ele não era mais leproso, por que Marcos então não registra assim, que o jantar aconteceu na casa de Simão, o ex-leproso? E sim na casa de Simão, o leproso? Para nos ensinar uma lição muito oportuna, para nos advertir de um perigo muito sério, o perigo de rotular pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de impor uma tatuagem existencial na alma das pessoas, porque rótulo fica, mesmo quando ele não faz mais sentido. O cativo foi liberto, o doente foi curado, o perdido foi encontrado, o que estava morto espiritualmente recebeu vida e vida eterna, mas o rótulo fica. Curiosamente, quem se destaca nesse jantar é uma mulher. É uma mulher. E esse episódio está registrado em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 12. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esta mulher que se destaca é incógnita, é anônima, o nome dela não aparece. Nós não sabemos quem ela é. Mas no registro de João 12, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Maria só aparece 3 vezes nos evangelhos, só 3 vezes. E nas 3 vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela está aos pés do Salvador. A primeira vez que ela aparece está lá em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Marta estava tão inquieta, desassossegada, cuidando de tantas coisas, e Maria sentada aos pés de Jesus. E Marta ficou muito irritada, inclusive chamou a atenção de Jesus. Não vais falar aí com a minha irmã para se mexer? Para se levantar e vir aqui me ajudar? E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, andas inquieta e desassossegada com tanta coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aos pés de Jesus para aprender. Nós precisamos nos matricular na escola de Jesus e assentarmos-nos aos pés de Jesus para aprender de Jesus.
A segunda vez que Maria aparece nos evangelhos, em João 11, e novamente ela está aos pés de Jesus agora para chorar. Ela enfrenta a dor do luto. Ela sepultara seu irmão Lázaro. A dor assolava o seu peito. A angústia dominava o seu coração. E ela corre para os pés de Jesus para chorar, porque é aos pés de Jesus que tem uma fonte de consolo para nós encontrarmos alívio para a nossa dor. É nele que nós temos esperança. É ele quem alivia o nosso fardo. É ele quem enxuga as nossas lágrimas. É ele quem terapeutiza a nossa alma. E aos pés de Jesus é onde nós encontramos refrigério para o nosso coração, tantas vezes doído e machucado pela dor, sobretudo pela dor do luto. Mas a terceira vez que essa mulher, Maria, aparece na Bíblia é nesse texto, com os seus correlatos. Mateus 26, Lucas 22 e João 12. E mais uma vez Maria está aos pés de Jesus. Não tem uma biografia mais linda, tão curta e tão eloquente quanto a biografia de Maria. E ela agora está aos pés de Jesus para agradecer. E agradecer o quê? O contexto imediato é muito eloquente. Ela está aos pés de Jesus para agradecer o maior milagre público realizado por Jesus, a ressurreição de seu irmão Lázaro. E vocês conhecem bem o contexto. Quando Lázaro adoeceu, Jesus, que era amigo da família, Jesus que tinha o hábito de pernoitar lá naquela família, não estava próximo, ele estava a 35 quilômetros distante de Betânia, um dia de viagem. Então diz a Bíblia que Marta envia um mensageiro a Jesus com um recado urgente, nos seguintes termos: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ela não disse, venha depressa, Lázaro está muito mal, precisamos de ajuda, o caso merece prioridade. Ela só manda esse recado, está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Diz a Bíblia que quando o emissário gasta um dia de viagem e chega onde Jesus está e dá o recado para Jesus, Jesus diz para os seus discípulos assim: Lázaro morreu. Morreu quando? Morreu enquanto o emissário saía da casa da Marta e se dirigia no caminho 35 quilômetros onde Jesus estava. Diz a Bíblia que, não obstante isso, Jesus fica mais 2 dias onde estava. Agora pense nessa cena comigo. Agora o emissário volta para dar o recado para Marta, porque o recado que Jesus manda para Marta é esse: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas antes de dar o recado, Jesus já tinha dito: Lázaro morreu. E eu imagino esse emissário chegando esbaforido em Betânia, sem saber direito o que está acontecendo, porque a casa estava cheia de gente mesmo. E foi logo dizendo: ô Marta, Jesus mandou falar para você que a enfermidade do Lázaro não é para a morte não, é para a glória de Deus. Só que o Lázaro já estava morto e sepultado quando ele retorna. Olha o nó na cabeça da Marta. Se o emissário gastou um dia para vir, Jesus fica mais 2 dias, 3 dias. No 4º dia que Jesus vai. Quando ele chega lá, Lázaro está sepultado há quanto tempo? 4 dias. Então, fica uma grande questão no ar. Primeira questão levantada pelos próprios judeus, registrado em João 11. Por que é que ele que amava Lázaro não evitou que ele morresse? Ele não tinha poder para curar à distância? Ele não sabia do problema? Por que ele não curou Lázaro? Segunda pergunta: por que ele não veio imediatamente ao receber a notícia? Por quê? Por que ele esperou chegar 4 dias para aparecer?
por uma razão muito eloquente, é que havia uma crença dos rabinos que um morto podia ser ressuscitado até o terceiro dia, Deus usando uma pessoa piedosa como agente, como instrumento desse milagre, como usaram no passado Elias e Eliseu, como usaram, por exemplo, Pedro e Paulo. Mas a crença rabínica era que a partir do quarto dia, impossível, nenhum homem podia ser essa gente mais, só o próprio Deus em pessoa poderia realizar esse milagre, pois Jesus espera o quarto dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade eloquente, de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Pois Maria está aqui agradecendo este milagre estupendo, extraordinário, realizado por Jesus, e diz a Bíblia, que Jesus já estava à mesa, quando vem Maria, trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental. Diz Marcos, contendo um perfume preciosíssimo, grau superlativo, feito de uma essência, chamada nardo. E Marcos tem o cuidado de registrar que a essência não era híbrida, não era misturada, nardo puro. Diz Mateus, capítulo 26, que esse vaso está cheio. E diz João 12, que tinha dentro desse vaso que estava cheio, 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, tinha dentro desse vaso, em torno, quase meio litro, quase meio quilo de perfume. O perfume era tão precioso e tão caro, que Judas Iscariotes, lá em João 12, que era entendido de economia, porque era tesoureiro do grupo, avalia o perfume em mais de 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador durante um dia. Portanto, cada grama desse perfume valia um dia de serviço. Você trabalharia o dia inteiro para comprar uma gota desse perfume. E diz agora a Bíblia que Maria vem com esse vaso, Jesus está à mesa, ela se aproxima e quebra o vaso e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Diz João 12 que o perfume encheu toda a casa, e esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, como que preparando-o para o seu sepultamento, chega aos pés de Jesus. Diz João 12 que ela desata os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação imediata dos discípulos. Que desperdício é esse? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, molestaram-na. E Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Então, eu quero, à luz desse texto, tirar aqui 8 lições que Maria nos ensina. Se você está com seu caderno de anotação e caneta, eu sugiro você anotar. Isso porque o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Se você não anotar, na janta você não sabe o que foi falado mais aqui. Mas se você anotar, o ano que vem, se você voltar aos seus alfarrábios, você vai trazer à memória tudo aquilo que foi dito aqui. Então vamos ver 8 lições que Maria nos ensina. Primeira lição:
Olha o versículo 8 comigo, parte A do versículo. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Toda vez que eu leio esse versículo, eu pergunto a mim: eu estou fazendo o que eu posso para Jesus? Eu estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Porque às vezes nós até fazemos, irmãos, mas fazemos relaxadamente, fazemos com o corpo mole, fazemos displicentemente, às vezes até fazemos, mas não fazemos de todo o coração, às vezes até fazemos, mas não fazemos com excelência. Maria fez o que pôde. Eu gosto muito da história da igreja. Se você não aprende com a história, em vez dela ser sua pedagoga, tornar-se-á sua coveira, porque você acaba repetindo os erros que foram cometidos no passado, em vez de aprender com eles para não repeti-los. E vocês devem se lembrar que no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, começa na Alemanha um movimento, com Ludwig van Zinzendorf, chamado Movimento dos Morávios, que começa na Alemanha uma reunião de oração de 24 horas por dia, ininterruptamente durante 100 anos, desembocando na mais importante ação missionária da história da igreja, na Alemanha, a ponto de cada 25 moravianos sustentarem um missionário fora da Alemanha, sendo eles pobres, e alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar uma passagem de ida para os povos mais longínquos da terra, para gastar o resto de seus dias entre esses povos, levando a eles a esperança do Evangelho. E diante de exemplos assim, eu pergunto a mim mesmo: eu estou fazendo o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Você está fazendo o que você pode para Jesus? Você está fazendo tudo o que você pode para Jesus? Deixa eu dizer para vocês, a maioria de vocês já está aposentado, certo? A maioria, se não todos. Agora que vocês podem servir a Jesus com plena integralidade, vocês têm tempo, vocês têm recursos, vocês têm experiência, vocês têm vigor. Então façam o que vocês podem para Jesus. Segunda lição que eu aprendo com Maria: ela fez o seu melhor. Olha comigo o versículo 3. Ela está trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E aqui é preciso que você entenda uma coisa: essa essência da qual era feito esse perfume preciosíssimo, não tinha Israel. Essa essência era encontrada na época apenas nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco, que era moído e transportado em lombos de camelos. Era não só raríssimo, mas caríssimo. Esse perfume não se encontrava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra durante meses, anos, décadas. Agora notem comigo, diz o texto que Maria vem com esse vaso cheio, e ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Para dizer o seguinte: eu não quero que sobre nem uma gota. Tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho está à disposição de Jesus. Ela fez o seu melhor. Eu sei que vocês gostam de perfume.
Todos nós gostamos. Eu sei que alguns de vocês compram perfumes caros. E quando você compra um perfume caro, como é que você usa? É apenas uma gotinha, não? E em dias especiais ainda. Pois Maria quebra o vaso para dizer o seguinte: o melhor que eu tenho está a serviço de Jesus. Você tem colocado o seu melhor nas mãos de Jesus? Ou você tem guardado o seu melhor para você? Tem hora que eu fico imaginando que as pessoas que não são cristãs têm mais zelo em servir aos seus deuses ou aos seus ídolos do que nós temos em servir ao Deus da nossa vida. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Porto, em Portugal, e fui visitar uma cidadezinha chamada Águeda, perto de Coimbra. E à medida que nós viajávamos, eu vi caravanas e caravanas a pé, andando pelo asfalto. E eu fiquei intrigado com aquilo e perguntei assim: o que essas pessoas estão fazendo? E me responderam assim: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando? Me responderam: a mais de 300 quilômetros, a pé. Aí eu fiquei pensando que às vezes nós moramos no bairro onde está a igreja, na rua onde está a igreja. Se estiver chovendo, a gente não vai porque está chovendo. Se estiver fazendo muito calor, não vai também porque está fazendo muito calor. Se estiver fazendo muito frio também, não vai porque está fazendo frio. Qualquer motivo é motivo para a gente não ir. E às vezes aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus deuses do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Terceira lição que eu aprendo com Maria: ela fez sacrificialmente. Porque você pode fazer a seguinte pergunta: como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de um país pobre, vai investir 1 ano de serviço num frasco de perfume? Irmãos, em lugar nenhum do mundo isso acontece. Ninguém investe 1 ano de poupança, de trabalho, de economia, num frasco de perfume, ninguém. Para você entender isso, você tem que entender a cultura judaica. Como lhes disse, esse perfume não era comprado numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse frasco de pedra de alabastro, por essa moça, desde o momento em que ela se transformava numa moça, para o dia mais especial da sua vida, mais sonhado da sua história, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. O que Maria está fazendo é colocando a serviço de Jesus aquilo que tinha mais valor para ela, mais significado para ela, era mais caro para ela, era mais precioso para ela, era aquilo que ela tinha preparado para ela mesma, para o dia mais feliz e sonhado da sua vida. Em outras palavras, ela faz sacrificialmente. A grande pergunta que eu quero fazer para você hoje é esta: o que é que você está fazendo para Jesus que possa receber esse selo, esse sacrificial? Porque às vezes a gente dá para Jesus a sobra, o resto, que não faz falta. Às vezes a nossa geração é mais parecida com a geração de Malaquias, lembra lá? Quando uma ovelha era ferida por uma besta fera no campo, estava lá toda arrebentada, o povo pensava assim: vão dar para Deus? Vai morrer mesmo, para Deus qualquer coisa serve. Pois Maria fez o que pôde, ela fez o seu melhor, e ela fez de forma sacrificial. Quarto lugar, quarta lição que eu aprendo com Maria: Maria fez apesar das críticas. Olha comigo os versos 4 a 6. Ô, gente, eu sou pastor há 36 anos.
Eu nunca vi alguém se levantando para fazer algo relevante na igreja, no reino de Deus, sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado na popularidade na terra do que na aprovação do céu. Paulo chegou a dizer: se eu fosse agradar a homens, nem servo de Cristo eu seria. Agora vamos ver como é que Maria enfrenta isso. Primeira crítica, Maria está no versículo 4, olha aí. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? Quem? Os discípulos, a liderança da igreja. Aqueles que deviam estar felizes com a atitude dela, ou no mínimo, imitando o exemplo dela. Como é que eles estão aqui? Indignados. O que é indignação, gente? Raiva, ira, destempero emocional. Isso é um desperdício. Agora notem, eles não estão irritados com Maria por aquilo que ela está fazendo. Eles estão irritados com Maria para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, aí tudo bem. Mas para Jesus, não, aí é exagero. Aí é desperdício. Se fosse para dar para os pobres, ok, tudo bem, aí até que passa. Mas para Jesus, não, aí é demais também. Segunda crítica que eles fizeram, está no versículo 5, olha aí comigo. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Se a primeira crítica é indignação, a segunda é murmuração. Você acha que tem murmuração na igreja ainda ou acabou esse negócio? Hã? Na sua igreja tem certeza que não tem mais. Não é verdade? Murmuração é aquele negócio assim que fermenta o ambiente, que azeda os relacionamentos. Sabe o que é que quem avaliou esse perfume aí em mais de 300 denários? Lá em João 12? Judas Iscariotes. Falso filantropo. O discurso dele era o seguinte: com essa grana toda, dava para dar muita bolsa à família, dava para comprar muita cesta básica, dava para resolver o problema de muita gente. Mas na verdade, diz João 12, que é nessa conjuntura que Judas é chamado de ladrão. Ele está interessado nessa grana. E ele ficou tão frustrado porque não pegou essa grana, que é desse episódio que ele sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. Enquanto o coração dele estava no dinheiro, o coração de Maria estava em Jesus. Terceira crítica, olha comigo o versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Se a primeira crítica é indignação e a segunda é murmuração, a terceira é molestação. Ô, gente, molestar hoje é crime, dá processo, dá cadeia. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, os discípulos teriam arrebentado com ela. E Jesus: deixai-a. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês devem conhecer crente, eu acho que não tem ninguém assim aqui, que diz o seguinte: bom, eu até que me propus a trabalhar na igreja, mas começaram a me criticar, também não faço mais nada, agora também não faço mais nada. Você conhece crente assim, hipersensível? Cristal, cheio de milindres? É claro que não tem ninguém assim aqui hoje, graças a Deus, né?
Maria está nos ensinando uma coisa: você precisa fazer o que pode, o melhor, de forma sacrificial, apesar das críticas. As pessoas estão criticando você? Continue fazendo. Elas estão murmurando? Continue fazendo. Elas estão indignadas? Continue fazendo. Elas estão molestando você? Continue fazendo, para a glória de Deus. O que você pode, o seu melhor, de forma sacrificial. Porque você não está servindo a homens, você está servindo a Deus. Quinta lição que nós aprendemos com Maria. Vamos recordar as 4 primeiras? Primeiro, ela fez o que pôde. Segunda, ela fez seu melhor. Terceira, ela fez sacrificialmente. Quarto lugar, ela fez apesar das críticas. Quinto lugar, ela fez só para agradar a Jesus. Está lá em João 12, que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a cultura brasileira? Nada, nada. Só um gesto de humildade. Mas na cultura israelita, isso era uma quebra de protocolo. Isso era uma quebra de paradigma. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Isso era pôr em dúvida a sua reputação. Isso era deixar margem para dúvidas do seu caráter. Mas sabe qual a lição que eu aprendo aqui? É que quando você ama Jesus, o seu coração transborda de gratidão por Jesus. Quando você adora Jesus por quem Ele é e dá graças por aquilo que Ele faz, você não consegue ficar muito engessadinho dentro de determinados parâmetros e paradigmas humanos. Você acaba rompendo essa caixa. Você acaba extrapolando aquilo que são os clichês feitos pelos homens. Porque você não está governado por aquilo que fulano ou beltrano ou ciclano pensa ou acha. Você só tem um vetor que governa a sua vida, é agradar a Jesus. Irmãos, às vezes até na igreja a gente fica mais preocupado com o que as pessoas vão comentar do que agradar a Jesus. Até no culto. Da hora que você está adorando a Deus, seu coração está tão alegre, e você quer ter uma espontaneidade, um gesto seu, você levanta uma mão para adorar a Deus, e você fica com medo. Não, se eu levantar a mão, o irmão que é muito conservador do meu lado aqui, vai me achar que eu sou exagerado. Se você chorar, a pessoa, esse cara pensa que eu sou um piegas, e aí você fica mais preocupado com o que o irmão vai comentar e vai falar, do que agradar a Jesus. Maria só tinha uma preocupação essencial na vida, era agradar só a Jesus. E eu não estou dizendo com isso que quando você agrada a Jesus, fica desagradando todo mundo, não. O que eu estou dizendo para você é que agradar a Jesus tem que ser o que move o seu coração a fazer o que você está fazendo. Não é para exaltar você, não é para você aparecer, não é para que os holofotes venham sobre você, não é para que você faça propaganda do que você está fazendo. Você deve fazer só para agradar a Jesus. Sexta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez a pessoa certa. Confira comigo os versículos 6 e 7. Olha aí. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Aí você pergunta assim: será que Jesus está dizendo então que os pobres podem ser deixados para depois? Que os pobres não merecem prioridade? Que os pobres não têm urgência? É claro que Jesus não está ensinando isso. Aliás, Ele nos ensina
que nós vamos ser julgados no dia do juízo pela nossa omissão de não termos socorrido os necessitados. É por isso que está lá em Mateus 25, 31 a 46, a cena do juízo, e Jesus vai dizer aos que estiverem à sua esquerda assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o único pecado que Jesus menciona nessa cena de juízo é o pecado da omissão. Estive com fome e não me deste comer, com sede e não me deste beber, nu e não me vestiste, preso e não fostes ver-me, doente e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. Portanto, Jesus não está dizendo aqui que os pobres podem ser deixados para depois. Mas esse texto é tão complexo que, por não ter entendido bem esse texto, surge na década de 60 uma falsa teologia aqui na América Latina, chamada teologia da libertação. Um dos corifeus dessa teologia disse que reino de Deus é justiça social e novo nascimento é pão na panela do pobre. Um pastor batista, que para mim foi um dos maiores apologistas que o Brasil já teve, ex-padre Aníbal Pereira Reis, os que têm a cabecinha branca como a minha se lembram bem dele, disse que teologia da libertação não é nem teologia, nem libertação. E que os teólogos da libertação também não são teólogos, são teologastros liberticidas. E é preciso deixar muito claro que ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá pão para o faminto. Ninguém vai para o céu porque dá roupa para o nu. Ninguém vai para o céu porque vai para o hospital fazer visita aos enfermos. Ninguém vai para o céu porque vai para a cadeia fazer culto na cadeia. Ninguém vai para o céu porque recebe na sua casa o forasteiro. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, ajudar os pobres é o resultado da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Você não ajuda os pobres para alcançar o favor de Deus, você ajuda os pobres porque foi alcançado pelo favor de Deus. Você não ajuda os pobres como a causa da sua salvação, você ajuda os pobres para demonstrar que você foi salvo pela graça de Deus. Então Maria fez a pessoa certa. Pessoa certa. Sétima lição com Maria. Maria fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Deixa eu contextualizar isso. Uma das coisas que mais me empolgou o coração, ou me empolgaram o coração, foi estudar, escrevendo o comentário de Lucas, olhar a importância que a mulher ocupou no Evangelho de Lucas. E vocês se lembram, lá em Lucas capítulo 8, versos 1 a 3, que algumas mulheres citadas pelo nome, mulheres que tinham sido libertas por Jesus e curadas por Jesus, e muitas outras mulheres acompanharam as viagens missionárias, itinerantes, evangelísticas de Jesus pela Pérea e pela Galileia, servindo-o com os seus bens. Agora preste atenção comigo nessa cena. Jesus e os seus apóstolos. Então, quantos apóstolos eram? Quantos? 12. Mais Jesus, 13. Não era uma, duas, três mulheres, eram muitas outras mulheres. Não tinha um hotel 5 estrelas como esse. Não tinha nem mesmo hotel. As pousadas eram raríssimas. E Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Para vocês terem uma ideia, tinham 214 cidades com cerca de 15 mil habitantes ou mais só na Galileia. E Jesus de cidade em cidade, de vila em vila, pregando. E as mulheres juntos, bancando o ministério de Jesus. Jesus não precisava disso, precisava? Ele podia multiplicar pão e peixe toda hora, ou coisa mais gostosa inclusive.
Mas quis ele que as mulheres sustentassem seu ministério. Nota de rodapé: as mulheres são mais generosas do que os homens. As mulheres estão na vanguarda das maiores obras sociais do mundo. Agora pense comigo nessa logística: hospedagem, comida, roupa, calçado, porque lá não é que a terrinha é fininha, não, é pedregoso o terreno, complicado. Quando Jesus está subindo para Jerusalém, porque Jesus já havia avisado para eles lá em Cesareia de Filipe, que ele ia ser entregue nas mãos dos anciãos, dos escribas, para ser morto, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia, e as mulheres estavam presentes. Quando Jesus está subindo, elas sabem que ele está subindo para morrer, elas sobem com ele. Essas mulheres da Galileia, essas. Quando Jesus é crucificado, só tem João lá em cima no monte. Essas mulheres estão lá. As mulheres são mais corajosas que os homens. Quando Jesus é sepultado, não consta a Bíblia que nem João está lá. Mas essas mulheres estão lá. E agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Está lá em Lucas. Elas viram onde e como Jesus foi sepultado. Onde e como. Agora, aqui eu preciso da sua atenção, para você entender o que eu quero falar. Que horas Jesus morreu? Que horas? Que horas? 3 da tarde, hora nona, 3 da tarde. Que horas ele foi sepultado? Bom, a Bíblia não diz, mas necessariamente ele tinha que ser sepultado antes das 6. Por quê? Porque às 6 horas começava o quê? O sábado, ninguém podia trabalhar mais. Então, entre a morte e o sepultamento, tinha no máximo disponível quanto tempo? 3 horas. Pois bem, primeira coisa que tinha que acontecer: morreu, está confirmado? Ok. Toma-se uma decisão entre José de Arimateia e Nicodemos para ir a Pilatos, pedir permissão, receber permissão, voltar com a permissão escrita, tirar o corpo da cruz, limpar o corpo, enrolá-lo em lençóis, colocar perfumes, descer com o corpo do monte, ir para o túmulo, botar o corpo no túmulo, rolar uma pedra enorme. Qual a conclusão que vocês estão chegando comigo? Pouco tempo. E as mulheres estão lá vendo o quê? Onde e como. O que essas mulheres, não são mulheres, essas mulheres fizeram logo que passou o sábado? Correram no mercado para fazer o quê? Comprar perfumes. Para fazer o quê? Para embalsamar o corpo de Jesus. Conclusão: elas olharam onde e como e pensaram assim: o serviço está mal feito. Mulher não gosta nada de coisa mal feita. Vão fazer direito. Quando elas retornam, um susto, a pedra foi rolada, o túmulo está aberto. Elas entram lá dentro do túmulo, o túmulo está o quê? Vazio. Elas saem do túmulo, um anjo diz para elas assim: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Fizeram muitas coisas por Jesus, mas uma coisa elas não fizeram. O que elas não fizeram? Não prepararam o corpo de Jesus para o seu sepultamento.
Em outras palavras, tem coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai fazer amanhã. Aproveite as oportunidades. Se você tem que dizer para o seu marido, para a sua esposa, eu te amo, fale hoje. Fale hoje. Se você tem que pegar seu filho, seu neto no colo, pegue hoje. Pode ser um marmanjo, pegue hoje. Ainda que você vá para o colo dele, faça isso hoje. Se você tem que dizer para alguém, você é importante para mim, faça isso hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Há uma coisa que me choca muito na cultura brasileira, são os nossos funerais. Me choca. Sabe por que me choca? Porque eu nunca vi alguém receber tanto elogio como o defunto. É uma rasgação de seda sem fim em cima do caixão. Já viu isso? É muito elogio. Mas o coitado nem se emociona, a coitada nem se emociona. A pergunta é se aquela pessoa que está morta ali recebendo tanto elogio, pelo menos na vida recebeu um pouco desses elogios. Você já viu um negócio curioso? A quantidade de flor que o morto recebe? É flor demais para o morto aí. Eu fui num funeral em Vitória um dia, eu contei 86 coroas de flores. Só para nós aqui, um irmão muito amado, um médico muito querido da cidade, irmão Batista, alguns aqui conhecem. 86 coroas de flores no funeral. E eu fiquei do lado pensando, Jesus amado, para que tanta flor para ele? Não consegue cheirar nem um botão de rosa a mais. E a minha pergunta ao longo do funeral todo era, meu Deus, será que esse homem recebeu pelo menos um buquê de flor enquanto estava vivo? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a dor do remorso é mais forte do que a dor da gratidão, do que a expressão da gratidão. A voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Então, se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, enquanto é tempo. Deixa eu ilustrar isso. Lembra do Davi? Rei Davi? Sabe quantos anos o Davi ficou brigado com o filho dele, Absalão? 11 anos. 11 anos, sem falar com o filho. O menino precisou fugir de Israel. O pai está perseguindo. Com muita insistência de Joabe, o Absalão recebe permissão para voltar para Jerusalém, mas Davi mandou um recado para ele, pode voltar, mas a cara dele eu não quero ver. Ele para lá e eu para cá. Já pensou o que é um filho escutar isso de um pai? Depois de 7 anos de mágoa, de silêncio, de indiferença, um dia o Absalão mandou um recado para o pai dele assim, papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate, mas conversa comigo, mas fala comigo, eu não aguento mais isso. Sabe o que o Davi fez? Recebeu o filho no palácio, deu um beijo no rosto dele, e não falou uma palavra para ele, depois de 7 anos de mágoa. O que o Absalão fez? Saiu dali, foi para a porta do palácio, furtar o coração do povo. Agora, preste bem atenção comigo, Davi era um guerreiro, Davi era um estadista, Davi era capaz de identificar conspiração no ar. Por que Absalão fez isso? Talvez, ou estou convencido disso, para chamar a atenção do pai, para ver se o pai pelo menos ia brigar com ele. Passaram-se mais 4 anos, Davi não fez nada. Depois de 11 anos, Absalão não quer mais o perdão do pai, nem quer conversar com o pai, agora quer tomar o trono do pai, quer matar o pai. E Davi tem que travar a mais inglória batalha da sua história, contra o próprio filho. Qualquer resultado é ruim, ganhar a guerra é matar o filho, perder a guerra é ser morto pelo filho. Nessa batalha, Absalão morre.
E o Davi, que passara 11 anos em silêncio, desabotou a alma e deixa cair e jorrar em catadupas, torrentes de declaração de amor pelo filho. Ah, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Ah, Davi, agora é tarde, agora o menino está morto, agora não escuta mais isso. Ele esperou ouvir isso de você a vida inteira, e você nunca falou. Em cima do caixão, não adianta mais. Maria fez no tempo certo. Oitava e última lição. Vamos recordar as 7 primeiras? Vamos lá? Ela fez o que pôde. Ela fez melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. Ela fez no tempo certo. Oitavo e último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha comigo o versículo 9. Jesus diz: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Sabe o que eu acho impressionante? É que essa profecia de Jesus, que foi dada no recôndito de uma humilde casa da vila de Betânia, tem sido trombeteado do outeiro da história nos ouvidos do mundo. O que Maria fez está ecoando para todos os recantos da história da humanidade. E essa profecia de Jesus, hoje, 20 de março de 2018, nos recônditos deste garboso hotel em Passa Quatro, Minas Gerais, Brasil, está se cumprindo mais uma vez. A grande pergunta: o que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai reverberar nas gerações futuras e vai inspirar pessoas a conhecerem a Deus, a amarem a Deus e a servirem a Deus nas futuras gerações? Para mim esse é um ponto vital. Eu não sei se vocês pensam sobre isso, eu penso. Sobretudo quando a gente vai ficando com os cabelinhos mais brancos, a gente pensa mais um pouquinho ainda. E a pergunta é essa: meu Deus, se Jesus não voltar antes, depois que eu morrer, 50 anos depois, quando ninguém passar lá no cemitério e espanar a poeira da lápide, a minha história ainda vai inspirar alguém? A minha vida ainda vai motivar alguém? Pense comigo, uma criança sentada no colo de uma pessoa adulta, folheando um álbum antigo de família. Esse negócio nem existe mais hoje, né? Mas suponha que estivesse existindo ainda. E botasse o dedo na sua foto. E perguntasse: mas quem é esse aqui? Quem é essa aqui? Quem está segurando a criança no colo começa a chorar. E diz assim: esse aqui, essa aqui foi alguém que andou com Deus, que nos ensinou a amar a Deus, alguém que marcou a nossa história. Você e eu precisamos influenciar as futuras gerações. A nossa voz precisa continuar ecoando nos ouvidos da história, mesmo depois que nós tivermos partido deste mundo. E eu quero encerrar trazendo para vocês 2 exemplos, um negativo, um positivo. Um negativo tirado da Bíblia, um positivo tirado da história da igreja. Vou trazer à memória esclarecida de vocês a história do rei Ezequias. Lembram dele? Filho de Acás. Começou a reinar com 25 anos de idade, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Seu pai era um monstro.
feiticeiro, assassino, mas ele escolheu ser diferente do pai. Foi um homem piedoso. Promoveu uma reforma religiosa em Judá. Abriu a casa de Deus que seu pai tinha mandado fechar. Limpou toda a terra de Judá dos ídolos que seu pai tinha estabelecido. Experimentou um grande avivamento espiritual. Tornou-se rico, opulento, forte, conhecido no mundo. Mas diz a Bíblia que com 39 anos de idade, e com 39 anos um homem acha que está no apogeu da sua vida, ele enfrenta dois problemas, um externo e um interno, um político e um físico. O externo é que, no seu governo, o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, foi levado cativo pelo grande império assírio. E esse mesmo império assírio agora vem também para o reino do sul, cerca Jerusalém, entrincheira Jerusalém e manda um recado assintoso para Ezequias: renda-se, Ezequias. Nenhum Deus livrou uma cidade ou um reino das minhas mãos. Jerusalém está entrincheirada por um império expansionista e guerreiro. Esse era o primeiro problema. Segundo problema é que automaticamente ele fica doente. Uma úlcera. Não tem médico que resolve, não tem dinheiro que pague a cirurgia ou a cura. E se não bastasse a doença se agravando, Deus manda o profeta Isaías na casa dele com a ordem expressa: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que, embora ele fosse rico e famoso, só sobrou para ele uma parede, para a parede ele se voltou e orou fervorosamente, chorou abundantemente, e Deus respondeu a oração dele rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus diz para Isaías: volta lá, e diz para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu o curarei, que eu libertarei Jerusalém do poder da Síria, e no terceiro dia ele subirá à casa do Senhor. Quando o profeta chegou com essa resposta, ele perguntou assim: que prova Deus me dá de que ele me curou? Que Jerusalém será liberta? O profeta perguntou: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E ele pensou: já que Deus vai fazer o milagre, eu quero o maior. Porque andar para frente, você já viu o relógio andar, mas dar marcha ré, você ainda não viu o relógio dar marcha ré. Deus diz que retroceda 10 graus. E Deus interfere na estrutura do universo para atender a oração do profeta Isaías, para trazer libertação e cura para o rei Ezequias. Que grande milagre, que grande livramento. Isso foi tão grande que chegou lá na longínqua Babilônia, e quando o rei da Babilônia escuta sobre esse milagre de cura e libertação, escreveu uma carta, comprou presentes, mandou uma comitiva diplomática visitar o rei Ezequias para congratular-se com ele. Quando ele recebe essa comitiva internacional, diz a Bíblia, ele abre o seu palácio, abre os seus tesouros, e mostra quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era, quão glorioso ele era, quão magnífico ele era, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus. Diz a Bíblia que ele não correspondeu ao milagre. Diz a Bíblia que ele se exaltou. E diz a Bíblia que isso foi mal aos olhos do Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta Isaías de volta no palácio dele, e perguntou: e aí, Ezequias, você recebeu uma comitiva internacional? Ah, recebi sim. De onde era? Ah, lá da Babilônia. O que você fez? Ah, eu abri meus tesouros, eu mostrei tudo, não escondi nada, eu mostrei quão rico eu sou, quão forte eu sou, quão poderoso eu sou, o meu arsenal, o meu exército, tudo. E o profeta diz: foi mal o que você fez. Então escute a palavra do Senhor agora. Essa Babilônia vai se tornar um grande império, essa Babilônia vai dominar o mundo, essa Babilônia vai voltar, e essa Babilônia vai saquear
tudo que vocês ajuntaram até hoje, que vão juntar daqui para frente. Vai levar tudo isso embora, toda essa riqueza, todo esse ouro, toda essa prata, tudo isso vai ser saqueado, espoliado, levado embora. Escuta mais, Ezequias. Dos filhos que tu gerares serão levados cativos. Escuta mais, Ezequias. Dos teus próprios filhos que tu gerares serão eunucos. Sabe o que significa isso? Serão castrados. Não vão poder gerar. Isso aqui é uma tragédia maior que essa. Sabe qual a resposta de Ezequias para o profeta Isaías? Boa é essa palavra. Espera um pouquinho, você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a Babilônia vai saquear tudo. Eu estou falando que a Babilônia vai levar seus filhos cativos. Eu estou falando que a Babilônia vai castrar seus filhos. Você vem me falar que boa essa palavra. Você está louco, homem? Você perdeu o juízo? Por que ele disse boa essa palavra? Ele explica. Boa essa palavra, porque eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Quando isso acontecer, eu já empacotei. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar a história. Quando isso acontecer, eu já morri. Me desculpem da expressão, sabe o que ele está querendo dizer? Depois que eu morrer, eu não estou nem aí com as futuras gerações, eu só me importo comigo. Triste, muito triste. Você e eu precisamos nos importar com as futuras gerações. Você e eu precisamos clamar aos céus pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, pelas futuras gerações. Eu não sei se vocês estão olhando o que está acontecendo no mundo, irmãos. Olha para a Europa, berço do protestantismo. A igreja na Europa está morta. Está morta. A Europa é um continente pós-cristão hoje. Os nossos templos estão sendo vendidos, irmãos, e transformados em boates, em museus, em bares. Os templos estão lá, mas o povo não frequenta mais. Por quê, queridos? Porque os pais, os avós falharam em passar o bastão do evangelho para os seus filhos e para os seus netos. Mas deixa eu lhes dar um exemplo positivo. O missionário inglês David Livingstone foi trabalhar na África, dedicou-se ao trabalho de Deus na África, viveu na África, pregou na África, ensinou na África, adoeceu na África, morreu na África. Os ingleses foram para lá buscar o corpo dele para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Ele amou a África e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e enterraram o coração dele na África. Se você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é o túmulo mais visitado na abadia de Westminster? Não é dos reis, nem dos nobres, é de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração é que nós vivamos de tal maneira, meus irmãos, que a nossa vida traga glória para o nome de Deus e a nossa história continue ecoando nas futuras gerações. Que Deus nos ajude a imitar esta mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.